Tema de hoje: o sinal do fim dos tempos. Discurso escatológico de Jesus em Mateus 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então, o que a gente consegue visualizar aqui? Jesus ele saiu do templo, aquele templo maravilhoso lá da época, e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram dele e começaram a mostrar as construções impressionados. Certamente os discípulos devem ter falado: olha que maravilha, olha o tamanho desta construção, olha que prédio imponente. Por quê? Porque na realidade, se nós pegarmos aqui 1 Reis 6:2, nós vemos que o templo ele tinha 27 metros de comprimento por 9 de largura e 13,5 de altura. É uma construção considerável, 243 metros quadrados e 13,5 metros de altura. Só que por que o templo na época de Jesus era tão impressionante? Porque Herodes, o tetrarca, ele acabou fazendo ampliações para agradar a Júlio César. Então, o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui na tela. Nós temos aqui o templo no meio. Então, 9 metros de frente, de largura, por 27 de comprimento. Só que Herodes, ele fez toda essa ampliação. E muitos judeus na época, na verdade, eles nem gostaram, né? Porque alguns consideraram que isso foi uma profanação do templo. Outros consideraram que isso seria o terceiro templo. Mas não, era o segundo templo mesmo, o templo de Salomão. Só que Herodes, ele fez tudo isso aqui, ó, ao redor. Templo, quer dizer, era o segundo templo, mas Herodes, ele fez toda essa obra de ampliação. Tanto que o Muro das Lamentações é um desses muros aqui. O Muro das Lamentações, ele não pertence ao templo. Por isso que quando Jesus fala, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, realmente essa profecia ela se cumpriu. Realmente aquilo que Jesus falou aconteceu. Jesus fala, quando eles estão mostrando todo esse templo imponente, uma construção assim espetacular, maravilhosa, olha, mestre, essa construção, olha que... E você tinha pedras pesando 2.000 toneladas. Tanto que em Reis, em Crônicas, nós vemos que não havia barulho na construção do templo. Você não ouvia barulho de martelo, de talhadeiras, de nada disso. Por quê? Porque eles já traziam as pedras cortadas, eles já traziam as madeiras cortadas. Se eu não me engano, eram 80.000 trabalhadores trabalhando para trazer cedros do Líbano, pedras... 3.000 supervisores, 80.000 trabalhadores. Então, realmente, por que eu tô falando isso? Porque para a gente tentar entrar no clima daquela conversa. Os discípulos estavam mostrando algo grandioso. E de repente Jesus fala, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Essa resposta de Jesus, ela foi extremamente impactante. Era algo inimaginável. Eu penso assim que os discípulos falaram, não é possível que ele está falando uma coisa dessas. Por que ele está falando isso? Isso aqui é indestrutível. É que nem o Titanic, né? Lembra? O Titanic é inafundável. É impossível o Titanic afundar, vai lá, afunda. Jesus falou, olha, vou ampliar aqui. Não vai sobrar nada disso aqui. Não vai sobrar uma pedra sequer. Ele garantiu, eu lhes garanto, serão todas derrubadas. E com certeza aquilo deve ter chamado muito a atenção deles. Eles ficaram muito impressionados com aquela profecia. E hoje nós sabemos, irmãos, que essa profecia ela se cumpriu no ano 70. E realmente não sobrou nenhuma pedra, por quê? Porque como as paredes, você tinha muita coisa revestida de ouro, e pegou fogo no templo, aquele ouro derreteu e caía no piso. Então até o piso do templo, como tinha ouro derretido,
grudado nele, eles levavam o bloco, depois tiravam, entendeu? Depois refinavam. Então eles levavam os blocos inteiros para aproveitar aquele ouro. Por isso que realmente não sobrou nenhuma pedra. Foi algo assim que se cumpriu de forma exata, de forma impressionante. Verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É sempre a pergunta que a gente quer saber. Nós sempre perguntamos, né, irmãos? Mas quando será isso? O ser humano, ele realmente, assim, é do ser humano essa certa ansiedade. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A gente sempre quer saber exatamente quando. Mas geralmente Deus ele dá a época, mas ele não dá dia e hora, ele não dá a data. No ser humano isso acaba gerando uma certa ansiedade comum, né? Quando que vão acontecer coisas assim grandes, coisas realmente significativas, mudanças que mudam todo o rumo, né, da nação ou do mundo? Então vamos dar sequência. Primeiro a gente tem que perceber que são 3 perguntas. Eles perguntaram sobre o templo, que seria totalmente destruído, qual seria o sinal da vinda de Jesus e do final dos tempos e do fim dos tempos. Então dize-nos quando acontecerão essas coisas, todas essas coisas. E Jesus ele começa a responder como se fosse uma única resposta. Então, não é tão simples de entender o capítulo 24, porque os discípulos fazem diversas perguntas e Jesus ele começa a responder de forma como se fosse uma dissertação. E a gente vai ter que tentar separar aqui o que significa cada episódio, né? Quando que é a destruição do templo, a diáspora do ano 70, quais são os sinais da proximidade, da vinda e do final dos tempos. E aí Jesus ele começa com uma recomendação muito importante. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Foi o primeiro aviso e não foi por acaso, tá? A primeira advertência dele, ele já começa a responder com uma advertência. Podem perceber, ele começa a responder com uma advertência. Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então ele estava falando que desde aquele tempo, irmãos, desde o século I, muitos acabariam tentando se colocar como Messias. Tanto que você vê na própria Bíblia, até Paulo advertindo, acho que os Tessalonicenses, no século I, tinha alguns que eles tinham parado de trabalhar e já estavam esperando a volta de Jesus. Então você vê na Bíblia mesmo, em Tessalonicenses e outras passagens, que eles tinham aquele sentimento que o retorno de Cristo estava muito perto. Então foi importante essa advertência. Porque poderia aparecer alguém 2, 3 anos depois da morte dele já se apresentando como Cristo e formando seitas. E aconteceu, né? Muitas seitas foram formadas. Ah, ele é o escolhido. Muitas seitas acabaram sendo formadas com este engano. Por isso que ele dá essa advertência logo de princípio, tá? E começa a falar sobre a questão de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial,
muitas pessoas falaram: bom, acho que agora é o fim. É uma guerra na era moderna, uma guerra mundial na era moderna, com aviões, com bombas, torpedos, metralhadoras. Falaram: não, agora nós chegamos no limite da calamidade. Mas não. Depois aconteceu algo pior. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E conversando com irmãos judeus convertidos, o que eles falam? Que realmente os judeus, naquele tempo, na Segunda Guerra, eles acreditavam que o Messias iria voltar. Não, agora o Messias vai voltar porque não é possível. Nós estamos passando por um período insuportável. Agora sim chegou no limite máximo. Mas não. Teve milhões de mortes, né? Não dá nem para falar milhares. Milhões de mortes. O Holocausto, que está previsto em Zacarias. E mesmo assim Jesus não voltou naquela ocasião. Os judeus clamaram pela vinda dele, pela primeira vinda, né? Porque eles entenderam que... Os judeus ortodoxos entendem que ele não veio ainda, clamaram pela vinda dele. Mas não era nem a vinda e também não era a volta. Não era o tempo da volta. Por quê? Porque ele falou, vão acontecer muitas guerras ainda. Mas isso é só o princípio. Então vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra... Mas é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, assim, isso não serve... Ele está falando, isso não serve como sinal. Isso não serve como sinal do final dos tempos, e nem como sinal da minha vinda. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O interessante, irmãos, é que os terremotos... eles estão se intensificando. Se a gente colocar aqui, vamos... no México teve um terremoto. Olha que interessante. Deixa eu ampliar um pouquinho. Terremotos recentes. 7 de setembro, 7.0. Acapulco, Guerrero, México. 5.8. Aqui no oceano. 5.6. Perto do Chile, mas no oceano também. 6.0, um terremoto forte. Tudo 7 de setembro, 8 de setembro, tudo agora. 3,7, Texas. 6,5, Canadá. Dia 6 de setembro, 5,9. Então, assim, o que a gente pode perceber? A Bíblia fala que toda a natureza geme de dores de parto. Nós estamos percebendo que a natureza ela está sofrendo cada vez mais, como a mulher de parto. Então, no calor, está fazendo um calor absurdo. No frio, está fazendo um frio de congelar. Os terremotos estão mais intensos e mais constantes. Tá tudo ficando mais intenso, tá? São sinais, tá tudo ficando com uma intensidade maior. Então, não é que tá tendo aquecimento global... Não está tendo nem aquecimento global, nem resfriamento, nada disso. É que as coisas estão ficando extremas. Então chega no verão, em alguns lugares, 50 graus. E aí chega no inverno, dependendo do país, menos 50. É até perigoso, congela, assim, até partes do corpo. Nariz, orelha, os dedos. A natureza, está escrito em Romanos, né? A natureza geme em dores de parto. Aguardando a regeneração, aguardando o reino vindouro, a restauração. Só que o que ele fala? Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Está tendo cada vez mais. Tudo isso será o início das dores. E aí ele está falando agora com os discípulos e com todos que professam a fé cristã legítima. Só que isso naquela era de perseguição da igreja, né? Para a igreja primitiva, para a igreja de Esmirna, depois para a igreja que passou Filadélfia, passou pela Santa Inquisição. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte.
e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Essa perseguição a nível mundial, ela não existe mais, porque nesta época era necessário que fosse dado testemunho. Então nós tivemos a Era dos Mártires, só que nós não estamos mais na Era dos Mártires. Nós estamos agora realmente no final dos tempos. Todo o testemunho que deveria ser dado foi dado. Começou no século I, com o imperador Nero, até Constantino praticamente. Então Nero, se eu não me engano, foi a perseguição mais forte, começou no ano 67 depois de Cristo e persistiu até 325. E teve um período que foi o pior de todos, que nós vemos em Apocalipse. Eu acabei não abrindo essa passagem aqui. Apocalipse 2. Então, primeiro tem o anjo da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso ela foi a primeira. Ela foi perseguida. Mas depois teve a igreja de Esmirna, olha, que foi pior. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esses 10 dias, irmãos, ele tem dupla interpretação, tá? Nós podemos entender como uma sequência de 10 imperadores que foram terríveis na época do Império Romano. Lançavam eles no Coliseu, os cristãos eram crucificados, eram condenados à morte na fogueira. Só que foi muito importante, ou também esses 10 dias eles podem ser considerados o imperador Diocleciano, de 303 a 313, que foi o período pior de todos. Mas durante essa sequência de 10 imperadores foi terrível. O que aconteceu nessa época? O inimigo tentou destruir a igreja, matando, torturando, jogando na cova dos leões. Só que ele não conseguia. Tinha até uma crença na época que cada sangue derramado por um cristão nasciam mais 10, brotavam mais 10. E aí eles começaram a ficar preocupados. Por quê? Os cristãos eles eram lançados no Coliseu. Muitas vezes, irmãos, eles iam cantando hinos. Muitas vezes, eles estavam lá no Coliseu, prestes a serem devorados pelos leões, louvando a Deus e cantando hinos. Com fé mesmo, preenchidos mesmo do Espírito Santo, louvando. E o que acontecia? Acabava tendo conversões lá na plateia dos próprios romanos que estavam assistindo. Porque a fé deles era tanto, eles entravam louvando a Deus, assim, muitas vezes destemidos, que quem estava assistindo acabava ficando arrepiado, assim, falava, nossa, e muitos acabavam se convertendo. Algumas vezes, os leões, eles estavam há dias sem comer e não atacavam. Algumas vezes acontecia isso. Os leões, eles estavam louvando a Deus, cantando. Os leões, eles acabavam não atacando, ninguém entendia nada. Ninguém entendia o que estava acontecendo. É claro que na maioria das vezes eles acabavam morrendo, mas também acontecia esses episódios. E depois nós tivemos uma grande tribulação, ascensão de Justiniano em 538, até a Revolução Francesa, até a destituição do Papa Pio VI em 1798. E nesse período também teve a Santa Inquisição, de que santa não teve nada. Então nesse período morreram em torno de 50 milhões de cristãos e também judeus. Judeus também foram perseguidos nesse período aí de grande tribulação da igreja. Mas agora, irmãos, a igreja mais perseguida assim, foi Esmirna. Foi terrível, terrível. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Porque eles tinham que ser fiel até a morte mesmo. Muitos morreram. E eu lhe darei a coroa da vida.
Então muitos morreram queimados, crucificados, torturados no Coliseu, só que eles foram fiéis. Eles aparecem, né, em Apocalipse. Eles aparecem em Apocalipse 20 aqui. Todos esses que... vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a marca. Então você vê esses irmãos, esses santos aqui, esses mártires. Agora, a perseguição ela existe pontual em alguns países. O Talibã voltou a dominar o Afeganistão, então teve uma perseguição. A China ainda persegue. Tem alguns lugares, mas outros, por exemplo, Estados Unidos, que tem quase 350 milhões de habitantes. O Brasil, 214 milhões de habitantes. Você ainda consegue, muitos países você ainda consegue professar a fé. Então, a perseguição, ela nunca vai parar, assim, mas não tá daquele nível da época que tinha que dar testemunho. Então, vamos continuar. Vamos continuar com o discurso escatológico. Jesus fala claramente, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O cristão verdadeiro mesmo, ele é odiado. Ele é odiado pela família, ele é odiado pelos amigos, ele é considerado louco, às vezes até pelo próprio cônjuge, né? Infelizmente nós vemos casamentos sendo destruídos porque o cônjuge descrente não aceita a conversão, não aceita a fé, ou pessoas sendo expulsas pelos pais, coisas terríveis porque não aceitam a fé. Não é fácil, tá, irmãos? O caminho é realmente estreito. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Os falsos profetas, eles já começaram a surgir na igreja primitiva. Eles saíram de nós, mas não pertenciam a nós. Então você vê muitos alertas dos apóstolos e de Jesus sobre os falsos profetas. Porque o ser humano ele tem muito essa tendência de querer criar novas doutrinas, de querer ser líder de uma denominação, criar uma nova seita. Provérbios 4:27, se eu não me engano, né? Nós não podemos desviar os nossos pés nem para a esquerda e nem para a direita. A coisa mais difícil pro ser humano, que eu percebo pela experiência, é ele se manter no caminho reto. Porque nós vemos irmãos que conseguiram sair do protestantismo, conseguiram sair da Babilônia, do Império da Besta, vieram para a Igreja de Deus, conheceram a verdade, mas não conseguiram ficar na verdade. Aí eles caíram no judaísmo praticamente ortodoxo. Então a tendência do ser humano é ficar nos extremos, assim. Ainda mais no final dos tempos. A gente tem essa passagem de Timóteo, que muitos não suportariam a sã doutrina, que muitos apostatariam. Por isso que Paulo fala, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que todos os dias nos cuidar para que nós não viemos a cair, tá? Vamos dar sequência. Na nossa era, tem muitos falsos profetas, muitos pastores que só querem o dinheiro, que são psicopatas, que fazem parte de sociedades secretas. Na verdade, eles querem explorar a fé do rebanho. É muito difícil você ter uma pregação verdadeira do evangelho. Você ter realmente, assim, é muito difícil você ter um líder que ele quer salvar almas. O único objetivo dele é salvar almas, é servir a Deus com fidelidade, que ele procura fazer tudo aquilo que ele prega. É muito difícil, é muito raro, infelizmente, mas ainda existem. Existem. Tá? Só que Jesus alertou. Olha, não vai ser fácil, vai surgir muita gente aí para se aproveitar das ovelhas, do rebanho.
12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso aqui já é um sinal pro nosso tempo. Já é um sinal pro nosso tempo. No nosso tempo, nós vemos filhos matando pais, pais matando filhos. É que assim, eu não assisto, há muito tempo, eu não assisto noticiário, não assisto televisão, porque no meu entendimento a televisão é como se fosse a igreja de Satanás na sua casa. E eu não estou exagerando. Os programas são consagrados a demônios, a anjos caídos. Todos os programas que têm nova estreia, eles são consagrados. Tem a parte dos sacrifícios, tem coisas que nem dá para eu falar aqui, senão vão derrubar a live, tá? Mas nós sabemos que é comum nos noticiários as pessoas elas ouvirem todos os dias notícias terríveis como se fosse algo totalmente normal. Então a pessoa está ouvindo, vamos dar um exemplo. Ah, o filho matou a mãe porque queria R$ 10 para comprar uma pedra de crack. A pessoa tá lá jantando, dando risada, tomando um vinho e para ela aquilo é normal, entendeu? A própria pessoa ela tá se contaminando com aquela notícia. A gente não pode achar isso normal. Nós temos que nos policiar, entendeu? Isso já é um sinal para os nossos tempos, que o amor de muitos se esfriaria. Antigamente, as famílias elas eram mais unidas. Tinha o patriarcado, os pais eles... A família sentava na mesa, né, para almoçar, para jantar, todos comiam na mesma hora. Antigamente era assim, né? Almoço, não vou dizer almoço assim, a não ser que seja de final de semana, de domingo, mas na janta, por exemplo, todo mundo chegou da escola, do trabalho. Antigamente todos sentavam na mesa de jantar no mesmo horário, faziam uma oração, geralmente, e comiam juntos. E a família conversava. Agora não. Não tem mais isso, não tem mais esse afeto, essa preocupação. Cada um come num horário que quer, quando quer. Isso se a família já não está destruída. E aí um fica no celular, o outro fica no fone de ouvido, o outro fica não sei aonde. E não tem mais essas coisas. As famílias não se conversam mais em casa. Ninguém pergunta nada pra ninguém. Um chega estressado do trabalho, o outro chega estressado da escola. Aí um fica no quarto, o outro fica na rede social. Um negócio assim, triste, né? Não tem mais aquilo. O Matheus Gabriel queria muito voltar ao passado, colocou uma carinha chorando. Era muito assim, era diferente, né? Imagina, toda a família sentando, fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo que tem na mesa. As pessoas um preocupado com o outro. Seria o certo, né? Mas a gente nem percebe que não tá mais assim. Tô falando assim, na maioria dos casos, né? Não tô falando que não tem famílias assim. Mas a gente nem percebe. Então, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Só pra gente complementar essa passagem aqui, nós estamos no verso 12, Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Só para complementar, 2 Timóteo 3, saiba disto. Deixa eu ampliar um pouquinho. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E olha que ele está falando do nosso tempo, irmãos. Eu não tenho dúvidas, tá? Então esse é um sinal que está acontecendo com a gente, que está acontecendo na nossa geração, infelizmente, ou felizmente, porque Jesus está às portas. Depende do estado espiritual de cada pessoa, né? Então, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Olha lá o que a gente estava falando, a Bíblia é perfeita. Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Eu nem lembrava que estava escrito dessa forma. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. A nossa geração,
irmãos, é a geração sem domínio próprio. A pessoa ela não tem domínio do que ela fala, ela estoura. As pessoas da nossa geração são as pessoas de pavio curto. A frase que elas gostam de falar é a seguinte: eu não levo desaforo para casa. Jesus falou: ofereça a outra face. Jesus falou: se alguém te pedir a túnica, entregue também a capa. Mas a nossa geração fala: eu não levo desaforo para casa. Uma geração sem domínio próprio, uma geração de pavio curto, uma geração sem equilíbrio mental, uma geração sem controle, a geração do mimimi, a geração do imediatismo. Eu tô criticando todo mundo, eu também, toda a geração, tá? Aqui é a geração do final dos tempos. É claro que eu não tô falando de cada uma das pessoas, porque o povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus, que é verdadeiramente convertido, que tem o Espírito de Deus, ele procura, né, ter domínio, ele procura demonstrar amor, ele procura dar frutos do Espírito, que nem está em Gálatas 5. Então nós, irmãos, só fazendo um parênteses aqui, nós, irmãos, que somos convertidos, nós precisamos dar frutos do Espírito. Nós não podemos nos identificar com essas características. Então, quando nós lemos essas características de como serão os homens, claro que é homens e mulheres, jovens, todos, nós não podemos nos subsumir a isso. Não podemos nos encaixar, não podemos entrar em conformidade ou estar em conformidade com tais características. Eu vou ler de novo. Que é o que acontece com os homens e mulheres do final dos tempos. Mas nós temos que ser exceção. Nós temos que fazer parte do povo de Deus. Parte das ovelhas, do trigo, dos santos do Altíssimo. Então os homens serão egoístas. Isso a gente vê muito, né? Cada um só vem do seu próprio interesse. Avarentos. Nossa, demais, demais. E o inimigo, ele coloca isso na nossa mente também. Por exemplo, ele coloca no pobre, na mente do pobre, que o pobre ele tem que trabalhar, acordar 4 horas da manhã, chegar bem cedo, sair tarde, fazer hora extra, porque senão ele vai morrer pobre. Ele não coloca assim um espírito de repente, empreendedorismo, inovação, não. Ele coloca uma mente assim mesmo de, não, você tem que acordar 4 da manhã, se lascar, chegar em casa à noite, você não vai nem ver seus filhos acordados, vai tomar uma pinga, uma cerveja e vai dormir. E o rico a mesma coisa, por incrível que pareça. Porque o inimigo colocou na mente do rico que ele tem que também trabalhar muito, assim, ter muitos negócios o tempo todo. Ele não pode ter final de semana, férias, feriado, ele tem que ter muitos negócios, ele não pode parar, porque senão ele vai ficar pobre, senão ele vai perder tudo. Então ficou todo mundo com essa mentalidade, e isso acaba tornando os homens avarentos. Não importa a classe social, tá? Não importa se é rico, pobre, classe média, todos têm nessa mente que eles têm que trabalhar o tempo inteiro, de final de semana, de domingo a domingo, até a noite, acordando de madrugada antes do sol nascer, porque senão eles vão ficar pobres e vão morrer de fome. Presunçosos. A nossa geração ela é muito presunçosa. A gente vê, né? Às vezes nós estamos lá conversando no grupo, de repente entra alguém e fala: não, porque eu entrei aqui para ensinar vocês. Nosso grupo lá tem mais de 300 pessoas. De repente entra uma pessoa: eu vim aqui para ensinar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou teólogo, porque eu sou formado. Ninguém perguntou nada. A pessoa, ela já entra assim, vocês viram. Quem faz parte do grupo viu acontecendo há pouco tempo. É claro que eu não vou dar nomes, nada disso. Mas é essa geração presunçosa. Todos se acham mestres. Todos se acham a última bolacha do pacote. Infelizmente. Arrogantes.
blasfemos. As pessoas, elas também estão com uma boca muito suja. Elas acham que falar palavrão é normal, é bonito. É muito comum, por exemplo, se a gente vai conversar com uma pessoa não convertida, é impressionante. Pode ser até um tio nosso, uma tia, uma senhora, pode ser assim, qualquer pessoa que você vá conversar, de repente com a mãe, com o pai, uma pessoa não convertida, a boca parece um esgoto. É complicado. Pra eu conversar com os meus amigos antigos, é uma coisa complicada. Porque a cada 10 palavras, 7 é palavrão. Outro dia, eu vou dar um pequeno testemunho aqui, sem dar nomes também. Outro dia, uma pessoa próxima a mim estava conversando com outras duas da minha família, no Viva Voz, e só ouvia palavrão no telefone. Eu falei pra ela, poxa, encerra essa ligação aí, porque tá complicado. Duas senhoras e conversando normal, elas não estavam estressadas e só palavrão. PQP, porque eu não aguento mais, porque tá uma M, tá tudo uma M, tá tudo não sei o que lá, porque PQP... Nossa! Falei, calma, não é assim. Então as pessoas, elas se tornaram... Parece um esgoto. Elas falam... É uma coisa terrível, terrível. Eu tento me policiar o máximo possível. Eu tento não falar palavrão. Pode ser que escape um. Mas vai escapar um, vou pedir perdão pra Deus, mas assim, eu tento me policiar o máximo que eu consigo. Só que as pessoas não, elas estão achando bonito, entendeu? Elas estão achando que isso é moda, que é bonito. Alguns youtubers parece que falam. Isso é uma cultura que foi colocada na nossa sociedade de final dos tempos. Os homens são blasfemos, desobedientes aos pais. Outro dia eu tava vendo um vídeo de WhatsApp que a menina tava puxando o cabelo da mãe. Você vai deixar eu ir pra festa assim? Um vídeo que foi famoso, acho que viralizou. Você vai deixar eu ir pra festa, não vai? Tipo, ela ia pra uma festa de funk, um negócio terrível. Uma menina nova, adolescente. E a mãe, eu deixo. Ela puxando o cabelo da mãe assim até o chão. E aí o namorado da mãe, não era marido, o namorado da mãe foi querer contestar. Ela, você cala a sua boca porque você não é meu pai. Nossa, um negócio assim impressionante. Os homens também serão ingratos, ímpios. A gente tá lendo de novo. Sem amor pela família, irreconciliáveis. Esse irreconciliáveis está acontecendo muito também. Tem várias situações que a gente não consegue compor. Que a pessoa, ela não aceita perdoar. A pessoa, ela não aceita perdoar, ela bate que a outra tá errada, que a outra ofendeu ela, que a outra magoou ela, então ela não perdoa. Ela não perdoa. E na Bíblia tá falando, né? Se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não os perdoará. Caluniadores, tá acontecendo muito também. Falsas acusações, sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem. Olha isso, inimigos do bem. Traidores, precipitados. Também, a nossa geração é a geração dos precipitados. Isso inclui todo mundo, hein? Todo mundo aqui da nossa geração, a geração do imediatismo. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também deles. Tendo aparência de piedade é o que a esquerda faz. O que a esquerda faz, irmãos? A esquerda, ela começa falando de amor. Ela começa falando de amor e de respeito. Só que o que ela quer? Ela quer causar contenda. Então, é que nem a serpente no Éden. A serpente no Éden fez dessa forma. Ah, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer dos frutos? Sendo que Deus tinha falado que eles poderiam comer de todos os frutos livremente, exceto de um. O inimigo, ele chega como se fosse seu amigo, ele chega simpático. Todo mentiroso, ele chega como simpático, como amigo. E quando ele é descoberto, ele se faz de vítima. Poxa, vocês não têm amor, vocês não têm respeito. É assim que o inimigo age, tá, irmãos? É como está descrito aqui. Tendo aparência de piedade, apenas aparência.
A serpente chegou para Eva e falou: nossa, mas é verdade que Deus não tá deixando vocês comerem dos frutos? Se a gente pegar aqui Gênesis 3, a gente já mostrou isso. Ela falou: foi isso mesmo que Deus disse? Então ela chegou para Eva: oi Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ou seja, o diabo é de esquerda, ele distorce. Deus falou o contrário. Deus falou: vocês podem comer livremente de todos, menos de um. Olha como eles chegam, manso, com aparência de piedade. Eu quero te ajudar. Poxa, Deus é tirano. Foi isso mesmo que ele disse. Não coma de nenhum fruto. Ela falou: não. Podemos comer dos frutos. Ele só falou para não comer da árvore que está no meio do jardim. Então é assim, irmãos. Aparência de piedade. Mas na verdade, quer causar o quê? Contenda. Quer causar confusão. São traidores, precipitados. Então vamos dar sequência aqui no capítulo 24. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Também é nossa geração. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que, apesar de tudo isso, aquele que suportar tudo isso e perseverar até o fim, este será salvo. E aí ele fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui no verso 14, olha que interessante esse discurso de Jesus. Ele não fala numa ordem exata dos acontecimentos, numa ordem cronológica. Porque no verso 14, ele está falando do fim. Depois que esse evangelho for pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então verá o fim. Depois no 15, a gente vai ver que ele está falando de algo pro ano 70. Só que o mais interessante do verso 15 é que ele tem uma aplicação para a nossa época. Então nós vamos dar a aplicação do verso 15, que é a mais correta, a mais, assim, os estudiosos, a maioria dos estudiosos entendem que o verso 15 era para o ano 70 realmente, mas ele se aplica muito bem na nossa época. E nós já vamos entender como, só não sei como eu vou falar sem mencionar algumas palavras, tá? Só um detalhe do verso 14... É interessante que naquela época, os discípulos eles não estavam entendendo que o evangelho ele realmente seria pregado em todo o mundo, a todas as nações. Eles não estavam entendendo que o evangelho seria pregado aos gentios. Porque o próprio Jesus falou para eles, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus e os discípulos, eles só pregavam para os judeus. Quando Jesus enviou os discípulos nas missões, para as cidades, para os vilarejos, para pregar o evangelho, expulsar demônios, fazer os milagres, ele deixou claro que era para pregar apenas para os judeus, para não pregar para os gentios. Então é interessante a gente notar aqui que certamente eles não conseguiram entender isso na época. Eles só foram entender lá pra frente, né? Depois da morte de Estevão, nós vemos lá em Atos 13, os discípulos falando: não, já que vocês rejeitaram, agora nós vamos começar a pregar para os gentios. A partir, na verdade, de Atos 2, de Atos 10 e 11, quando a família de Cornélio se converteu. Então o Pedro teve aquela visão daquelas coisas imundas que na realidade eram o ingresso dos gentios na igreja de Deus. Então só depois que Jesus morreu, ressuscitou, anos depois, que eles foram entender que o evangelho seria pregado literalmente a todas as nações. Aqui eles estavam entendendo que ele seria pregado em todas as nações porque teriam judeus em várias nações. Então a gente vai numa nação, lá tem 10 judeus, a gente vai pregar só para aqueles 10. Eles entenderam assim na época, tá? Depois daquele episódio de Atos 10 e 11, que eles começaram a entender que os gentios também fariam parte da igreja. Então a família de Cornélio se converteu, recebeu o Espírito Santo. Eles falaram: nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Não, vamos batizá-los também nas águas.
O mesmo espírito que está em nós está sobre eles. Então, demorou muito para eles entenderem que é apenas uma curiosidade, mas que o evangelho seria pregado para todo mundo literalmente. Agora o verso 15, vamos pegar na Almeida. Na NVI tá sacrilégio terrível. Vamos pegar aqui na Almeida, que é uma tradução que a gente está mais acostumado. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui é interessante porque eles estão falando, Jesus está falando do ano 70. O que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? É um sinal assim muito forte que foi dado por Jesus. Só que poucos entenderam, porque poucos fugiram no tempo certo, no timing certo. Jesus falou, olha, quando vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, fujam. Isso nós vemos em Daniel 8. Daniel 11 também. Então Daniel 8:11 está falando de Antíoco Epifânio. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Então, um resumo bem resumido mesmo. Nós tínhamos o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu muito jovem, com 32 anos. Se destacaram 4 generais. E do meio desses 4 generais, 4 impérios, digamos assim, né? Vamos entender que o Império Grego foi subdividido em 4 impérios. De um desses impérios, de uma dessas subdivisões, saiu um rei, Antíoco Epifânio. E ele fez ele profanou o templo. Nós vemos claramente no livro de Macabeus, eu separei aqui algumas passagens porque Macabeus é apócrifo, mas eu separei como um relato histórico, porque na parte da história esse livro é interessante. Então tá falando de Antíoco, e em sua arrogância entrou no santuário e tirou o altar de ouro e o candelabro e todo o mobiliário. Também tem aqui, 1 Macabeus 1, 37 a 39. E derramaram sangue inocente por todo o lado do santuário, e profanaram o santuário mesmo. O santuário se converteu em um deserto desolado. Olha lá, o santuário se converteu em um deserto desolado. Existem livros que falam que eles chegaram até sacrificar porco no templo de Deus. Tem outra passagem de Macabeus. Então o rei escreveu a todo o reino dizendo que todos deveriam ser um só povo e que cada um deveria renunciar às suas práticas pessoais e suspender as ofertas vivas e os sacrifícios e as libações no santuário. São as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Aquele período de 3 anos e pouco que eles ficaram sem poder sacrificar, eles não mais podiam fazer os sacrifícios da manhã e da tarde, conforme ordenado na Torá, em Levítico, e o santuário foi todo profanado. Então a abominação da desolação foi vista no lugar santo, ou seja, no próprio santuário, no próprio templo de Deus. E Jesus falou, olha, quando vocês virem isso, fujam. O que era na época de Jesus, no século I? Era justamente... Isso aconteceu justamente no ano de 68, da nossa era, depois de Cristo, quando o general Céstio colocou algumas tropas, alguns estandartes, dentro da área já considerada sagrada. Voltando naquele desenho do templo, quando Herodes fez essa ampliação, ele fez uma torre, se eu não me engano aqui, que dava acesso dos romanos para o pátio. Era uma coisa assim que os judeus não gostavam, né? Então, os romanos, eles tinham uma forma de acessar o templo, diretamente aqui de uma das torres. E o que aconteceu? Esse general Céstio, de Roma, do Império Romano, ele colocou estandartes dentro da área já considerada sagrada. Então, isso foi
esse era o sinal. Ali estava a abominação da desolação no lugar santo. Então, quando os judeus convertidos, né, os discípulos de Cristo, viram isso no ano de 68, eles entenderam o que Jesus falou. Eles falaram, não, vamos fugir porque agora o negócio vai ficar feio. Então, esses conseguiram se salvar, mas foram poucos. A maioria continuou lá. E aí, no ano 70, veio a destruição terrível. Terrível. Nossa, foi algo... as mulheres chegaram a... Por isso que Jesus falou, ai das grávidas. Porque as mulheres chegavam a comer seus filhos. Muitas pessoas morrendo de fome, caindo mortas nas ruas. Foi um negócio assim sem precedentes. Não esqueçam do like, irmãos. Agradeço a presença de todos. Então o irmão Flávio está falando, a abominação da desolação seria no ano 68 depois de Cristo, exatamente, com a entrada dos estandartes pagãos de Cestus, ou Céstio, como eu falei, tem as duas formas, no templo. Sim, já no pátio, né, do templo, já considerado o lugar santo. Exatamente. Isso aconteceu, e aí Jesus falou, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E Daniel fala também, olha... Daniel, capítulo 12, primeiro no 11, capítulo 11, 31. E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, a mesma coisa está em Macabeus, estabelecendo a abominação desoladora. Então Daniel usa muito isso, abominação desoladora. Aqui também, ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá X anos, X dias. Então aqui é Daniel 12, 11 também. Portanto, o profeta ele havia falado disso, dessa abominação desoladora, e Jesus deu como um sinal. Ou seja, algo profanando o lugar santo, o que quer que fosse. No caso, foram colocados os estandartes, né, dos romanos dentro da área já considerada sagrada. Por isso que ele fala, ó, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tá claro que tá falando do ano 70. Não é sobre toda a terra, né? Os que estiverem na Judéia. Não é sobre toda a terra. Embora o 14 seja sobre toda a terra. Este evangelho será pregado em todo o mundo. Então não é uma resposta tão simples de Jesus. Mas voltando aqui. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Por aí falou, olha, não volte porque senão você vai acabar morrendo ou você vai acabar ficando sitiado. Vocês vão ficar cercados, vocês não vão ter como fugir, vai acabar a comida, vai acabar a água. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. E realmente, os livros históricos, se eu não me engano, Flávio Joséfo, os relatos são... Você passa até mal de ler. Negócio assim terrível. As grávidas chegaram a comer os próprios bebês. Porque elas não tinham como sustentar eles, não tinham como amamentar. Os bebês morriam, elas acabavam comendo os bebês. E todo mundo na casa morrendo, ficaram lá sitiados. Sem alimentos. Foi uma desgraça total. O povo, ele... Nossa, foi um negócio assim inenarrável. Mas vamos lá. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui é uma prova, irmãos, de que o sábado ele continuaria sendo guardado normalmente após a morte de Jesus. Então, não existe nada na Bíblia dizendo que o quarto mandamento foi revogado, que o quarto mandamento foi abolido. Nada, absolutamente nada. Então, 40 anos depois da morte de Jesus, Jesus sabia que o sábado deveria estar sendo guardado normalmente, perfeitamente. Seja por judeus, seja por gentios convertidos, tanto faz. Senão ele não iria falar, né? Se ele tivesse abolido o sábado, ele jamais falaria isso. Então isso aqui é uma passagem do Novo Testamento, provando que o sábado ele não foi abolido, não foi pregado na cruz, não foi revogado, nada disso. Falou, olha,
depois da minha morte, 40 anos depois da minha morte, vai ser normal. A guarda do sábado continua normal. E a guarda do sábado, ela inclusive continua no reino vindouro, como a gente vê na profecia do profeta Isaías. 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Só que aqui algumas pessoas falam, não, isso aqui só é pro ano 70. Algumas querem jogar para hoje, tá? Hoje, o que eu entendo? Que hoje nós vivemos um período de angústia das nações. Seria mais o que está em Daniel 12. Olha aqui, hoje nós vivemos no tempo de angústia das nações. Então nós tivemos Primavera Árabe, protestos na França, na Alemanha, na Itália, pandemia, os governos querendo tirar os direitos, querendo tirar liberdades de ir e vir, criminalizar a opinião. Então nós vivemos um tempo de angústia. Você não tem mais aquela liberdade de ir e vir, toque de recolher. Agora vai ser decretado toque de recolher. Agora vai ser decretado lockdown, quarentena. Tá vindo uma outra variante. Assim, eu entendo que não é uma grande tribulação como aconteceu em Israel, lá em Jerusalém, que morreu quase todo mundo, os outros foram espalhados. Uma coisa terrível, que ele tá falando assim, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Agora eu entendo que a gente tá num período complicado, mas é um tempo de angústia. Não é exatamente grande tribulação, são coisas diferentes, tá? Então, como que eu consigo provar que o tempo de angústia é agora? É os nossos tempos atuais. Lendo Daniel 12, versos 1 e 2. Aí eu consigo provar na Bíblia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia. Olá. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quando que muitos ressuscitarão no pó da terra? No final dos tempos, na volta de Jesus. Então aqui a gente tem uma prova cabal, que isso aqui é por ocasião da volta de Jesus. O mundo vai estar nesse tempo de angústia. A gente já está vendo protestos, manifestações em todo o mundo, as pessoas sendo submetidas à terapia genética experimental, muitas tendo efeitos colaterais, muitas outras vindo a óbito, algumas ficaram inválidas, assim, negócio terrível, desemprego também, inflação alta em vários países, problema de inflação, no Brasil também. Nós vemos o comunismo entrando também em vários países. É um tempo de angústia. Países que eram prósperos até pouco tempo atrás. A Venezuela, por exemplo, era um país próspero. A Venezuela era Argentina. Eu já fui, por exemplo, a Buenos Aires. Era uma maravilha. Pô, era uma maravilha. Buenos Aires, Rua Florida, os shows lá que tinha, o tango e tal, era... Agora tá acabado. Eu recebi um vídeo lá daquela rua Florida, não sei exatamente como que pronuncia, mas todas as portas fechadas. Quando você vê todas aquelas portas fechadas, tudo desolado mesmo, né? Aí a gente fala, nossa, que coisa, dá uma angústia. Realmente remete a essa parte aí da angústia, que são os tempos atuais. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Ou seja... Os homens são egoístas, avarentos, blasfemos. As nações estão... Ana Borges está perguntando quem seria Miguel. É o arcanjo Miguel mesmo. É o arcanjo Miguel. Aqui é a final dos tempos, né? Porque Jesus... O que a Bíblia diz? Que Jesus virá com poder e grande glória e com um exército de anjos. Então Jesus ele retorna junto com um exército, com miríades de anjos, com os anjos da glória.
só para a gente fazer essa distinção, né? Tempo de angústia das nações, nós vivemos neste tempo, é o tempo da volta de Jesus. E aquela tribulação terrível, terrível, foi em Jerusalém. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Também é no ano 70. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Olha, eu entendo que é no ano 70. Embora a redação de Daniel, ela é um pouco parecida. Quando eu falo da angústia, ele fala parecido. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Desde que houve nação até aquele tempo. Então, essa angústia também ela é uma coisa sem precedentes. Da mesma forma como aquela grande tribulação em Jerusalém foi algo sem precedentes, como nunca houve desde o princípio do mundo até aquele momento, o tempo de angústia das nações também, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Então ele usa uma frase parecida, e isso nos mostra que são realmente dois tempos distintos. Por quê? Porque são em times diferentes, né, os acontecimentos. Um é 2000 e lá vai, sei lá, 2000 e tanto, o outro é 70. Agora, o 22 eu já acho que dá para encaixar. O 22 eu já acho que dá para encaixar nos dois períodos. Tanto pro nosso tempo quanto pro ano 70. Olha que interessante. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Lá em Jerusalém, o ataque de Tito Vespasiano, nós vemos também em Daniel 9 esse relato. O ataque de Tito Vespasiano foi um ataque extremamente agressivo. Muitos morreram mesmo. Muitos morreram no cerco e outros à espada. E outros à espada. Os que não morreram de fome, de doença, morreram à espada. E ele fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Agora, o que está acontecendo? A população ela é muito grande, tá? Então não é que as pessoas elas estão morrendo na espada. Mas voltando para o verso 15, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, isso também está acontecendo hoje. Aí vocês vão me perguntar, mas como assim, Gilberto? Não tem templo hoje. Lembra? Jesus deu esse sinal, quando alguém profanar o templo, como aconteceu lá na época do Império Grego. E aí eu te digo que isso está acontecendo hoje. Aí você fala, mas não tem templo. Tá aqui, como que vai ter uma abominação aqui no templo que não existe mais? No lugar do templo tem uma mesquita, né? Tem uma mesquita islâmica. O templo hoje, irmãos, é duro falar isso, mas o templo hoje é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito, certo? É um assunto duro de falar, mas nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos o templo. O irmão Osnei já respondeu, entendeu? Então nós estamos vendo a abominação da desolação sendo injetada no templo do Espírito. Nós estamos vendo, em massa. E os governantes que estão fazendo isso, certamente não são cristãos. Os governantes que estão impondo esta obrigatoriedade, esses senhores do mundo, esta elite dominante, vocês sabem, não são cristãos. Não são homens de Deus que querem o seu bem. Eles são homens de Deus que querem o seu bem, eles te amam. Não. Porque dentro desse negócio tem coisas... Depois entra lá no site da Fiocruz, digita bula. Bula vocês sabem do quê? Bula da picadinha tal. E aí o nome. E aí vocês vão ver o que tem dentro. Então nós estamos vendo no tempo de hoje o mesmo sinal que Jesus deu para os discípulos deles.
Quando vocês verem a abominação da desolação no lugar santo, olha, é porque já está às portas. Será que todos estão perseverando até o fim? A gente sabe que não, né? A gente sabe que, infelizmente, até no nosso meio, alguns acabaram cedendo. Eu falei, é duro falar isso, irmãos. A Rosilei Silva está falando, a mesma profecia serve para os dois momentos. Aquilo que eu estava te falando, irmã Rosilei. O discurso de Jesus, ele não tem uma ordem exata no capítulo 24. Porque ele fala no 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Depois, no 15, ele fala de algo que é pro ano 70. Mas como no 14 ele fala que é algo pro final dos tempos, a gente consegue usar o que tá no 15 pro nosso tempo também. Então, isso aconteceu na época dos Macabeus, quando o Império Grego, antes do Império Romano, né? O templo foi profanado por Antíoco Epifânio. Depois isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Isso se repetiu no ano 70 com os estandartes romanos. Então primeiro foram os... Olha que interessante. Agora veio essa inspiração agora. Primeira profanação do templo foi feita pelos gregos. Antíoco Epifânio veio da Grécia. Depois, a profanação do templo foi feita pelos romanos. E agora, a profanação do templo está sendo feita pelo império que é barro com ferro. Olha que interessante. Vocês conseguem perceber que isso está se repetindo pela terceira vez? Eu entendo que é um sinal específico para o ano 70, mas que vale para o nosso tempo. Porque eu não tenho dúvidas de que nós estamos no final dos tempos. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o templo está sendo profanado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o objetivo dessa terapia genética experimental é profanar o templo. Exatamente, o irmão Flávio colocou. Ela corrompe o DNA do templo. E todos sabemos que Deus, a assinatura de Deus, o tetragrama, as iniciais do nome do Eterno, estão escritas no nosso DNA. Então o que eles fizeram? O Criador, ele assinou a obra, certo? O Criador assinou a obra. Então as letras, as consoantes do nome do Criador, elas constam do nosso DNA. E esse negócio, ele corrompe justamente o nosso DNA. E é colocado em nosso corpo, que é o templo do Espírito. Eu sou radicalmente contra, entendeu? Eu não consigo ter outra visão. Sem contar que todas elas levam elementos... Por exemplo, nós não podemos beber sangue, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, nós não podemos... É uma abominação beber sangue. Só que dentro dessas coisinhas, das picadinhas, tem coisas terríveis. Tem coisas terríveis dentro Eu não posso falar o que tem. Eu já postei no grupo, posso postar depois da live no grupo. Existem abominações, existem coisas imundas, existem coisas terríveis. Que tá na bula, que você pega no site da empresa. Não recebi isso eu nem tenho Facebook, eu não tenho Instagram, não tenho nada disso. Eu fui lá no site oficial e peguei a bula oficial. Baixei o PDF, eu peguei e vi. Então não é conspiração, tem aquelas coisas mesmo. Que depois eu posso postar, entendeu? Então vamos lá. Só que assim, se alguém acabou acontecendo, pede perdão, irmão. Pede perdão, mostra arrependimento, levanta jejum, pede misericórdia pra Deus, pede perdão. Levanta um jejum, faz um voto, faz alguma coisa, entendeu? Agora vai ter que clamar por misericórdia. Eu sei que as provas são difíceis, eu passo por provas também. Algumas que eu não imaginava que eu fosse passar, tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver onde nós paramos. Então, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E talvez isso sirva também
para profanação que está acontecendo, entendeu? 23. Se alguém então lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Essa parte é importante porque tem um entendimento muito errado no meio cristão que esses sinais e maravilhas é como, tipo, se aparece um anticristo fazendo milagres. Apareceu um cara aqui fazendo milagres, ressuscitando mortos, soltando fogo. Não é nada disso. Não é nada disso. Esses sinais, esses grandes sinais e maravilhas, eles são muito mais amplos do que isso. Por exemplo, as próprias agências espaciais, elas fazem sinais. Elas criam em estúdios, nos porões de Hollywood, é um exemplo que eu estou dando, as agências espaciais, elas criam nos porões de Hollywood um falso universo infinito. Então eles colocam, olha, nós viemos do nada, nós viemos de uma explosão, nós somos um pálido ponto azul. Então vamos digitar aqui, ó, pálido ponto azul. Carl Sagan, né? Deixa eu colocar aqui, 30 anos do pálido ponto azul. Então isso aqui é um sinal que é feito. Eu já vou colocar a foto para vocês. Deixa eu colocar aqui a imagem. Então o que eles falam? Olha, você está aqui. Isso aqui é um sinal. Opa, desculpa, não sabia que era vídeo. Abrir imagem. Então, agora ficou grande demais. Então eles falam, olha, foi a sonda Voyager a 6 bilhões de quilômetros da Terra e tirou essa foto. Então você tem um universo infinito, aqui um vácuo, um raio solar, e eles falam, você está aqui. Isso aqui é um sinal, uma maravilha. E as pessoas falam, nossa, nós realmente somos insignificantes, não há Deus. Aqui não há Deus, né? Como que Deus governa sobre a cúpula da Terra? Como que a Terra está sentada em colunas? O céu é o trono de Deus e a terra o estrado de teus pés. A Bíblia fala, o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos pés de Deus. O céu está em cima, a terra está embaixo. De repente eles te colocam essa visão na cabeça. Você está aqui. É um pontinho azul no meio do nada. Ou seja, não há Deus, não há propósito, não há nada. São sinais. Esses sinais eles só não podem enganar os eleitos. Eles só não podem enganar uma parcela muito pequena da população. Porque a grande maioria vai ser... Aqui, ó, outra imagem, a mesma imagem. Toda a humanidade está aqui nesse pontinho. Não dá nem pra ver onde eu tô passando o mouse. Ou seja, você é insignificante. Não há Deus. Nós viemos de uma explosão sem sentido. Há bilhões e bilhões de anos. O universo é infinito, existem outros planetas, existem extraterrestres. A Bíblia é uma farsa. O que eles estão falando? É um sinal falando assim, a Bíblia é uma farsa, é uma fraude. Nós aprendemos isso na escola. Nós aprendemos que teve o Big Bang há 13 bilhões de anos. Nós aprendemos que nós viemos do macaco, não tem Adão e Eva. Não teve o pecado original, não teve a queda. Se não teve Adão e Eva, não teve Jesus. Porque na genealogia de Jesus, Adão aparece. Então, se a pessoa fala, eu sou cristão e evolucionista. Não, não existe. Não existe cristão evolucionista. Porque Adão está na genealogia de Jesus. Em Lucas 3, Lucas capítulo 3, a gente pode abrir aqui a genealogia e termina com filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, essa genealogia não existe. Certo? Olha que interessante. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era como se pensava filho de José, filho de Eli, e no final, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aí eles falam, não tem Adão. Não tem nada disso. Então você não acredita no Messias. São sinais. As religiões fazem sinais. Você vê as religiões
incentivando as pessoas a profanarem o templo, a profanarem o lugar santo. Você vê, é óbvio, né? O pessoal tá falando, a irmã Anne, tudo que o Papa fez, todos os sinais do papado, desde lá de trás até hoje, que mudou as leis, os tempos, criaram a guarda do domingo, mudaram as próprias leis de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas de Deus eles conseguiram mudar e o protestantismo aceitou. O protestantismo aceitou uma boa parte. Ah, não, mas a gente não adora imagens. Mas o que é esse domingo aí que vocês guardam? Aonde que tá esse domingo na Bíblia? Aonde que tá domingo? Não tem, no Novo Testamento também não tem. O que é essa guarda de domingo? Se vocês acham que você pode mudar um mandamento de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra, é daí que vem a origem cláusula pétrea da Constituição. Aquelas cláusulas são absolutamente imutáveis. Então Jesus falou, olha, sem contar todas as falsas doutrinas, as fábulas, as pessoas elas vão muito atrás de fábulas, elas não suportam a sã doutrina. Quando ele fala enganarão a muitos, voltando aqui, então aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Graças a Deus, os eleitos mesmo, eles não podem ser enganados. 2 Timóteo 4:3. Vamos pegar aqui o gancho. Já estamos em 2 Timóteo 3, vamos para 4. Olha que interessante. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegou, certo? É o nosso tempo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha, algumas versões estão voltando-se para fábulas. Deixa eu ver como que está na Almeida. Aqui. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que nós vemos, irmãos. Vou até colocar no chat aqui. Os canais que pregam fábulas, Nova Era, essa parte esotérica, aqueles canais que pregam nós somos anjos caídos, semente da serpente, todos os canais que pregam fábulas estão lotados de gente. Por quê? Porque nós estamos no final dos tempos. Nós estamos nessa era que as pessoas não conseguem ouvir a pregação pura mesmo da Bíblia, do Evangelho. É um milagre a gente estar em 150 pessoas ao vivo hoje. Milagre de Deus mesmo. Porque é muito difícil você falar assim, eu vou pregar o que está na Bíblia. E a pessoa aguentar ouvir. Tem que ser eleito mesmo de Deus. Então tem que agradecer muito a Deus pela oportunidade da gente estar aqui reunido. O Matheus Gabriel, já acreditei em muitas fábulas. Eu também. Ué, a gente aprende na escola que a Terra é uma bola giratória conversível perdida no espaço infinito. Aprende que veio do macaco. Isso é fábula. Aí começa nova era, extraterrestre, não sei o que lá, espiritismo, já caí no espiritismo, já caí... É um negócio complicado. Graças a Deus ele falou, não, peraí, você quer a verdade mesmo? Porque eu tava atrás da verdade. Eu vou te mostrar. Graças a Deus. Porque não é fácil escapar. Eu agradeço a Deus por todos vocês, viu, irmãos? Às vezes no grupo aí surge algum estresse, mas quero dizer que eu amo a todos vocês. São coisas normais, né? Às vezes no grupo o negócio fica mais acirrado, mas aqui os irmãos, a gente se ama. Também, ó, o irmão Flávio colocou fábulas, morar no céu, ETs, semente da serpente, globo giratório, Natal, Trindade. Exatamente. Inferno eterno também.
né? Foi muito usado para venda de indulgência, o irmão Osney colocou aí. Então vamos lá. Aí Jesus continua. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Olha que interessante. Vejam que eu os avisei antecipadamente. E mesmo assim, irmãos, qual que é a situação nossa? Qual que é a situação da igreja hoje? Felizmente, igreja da Laodiceia, né? 26. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando é que a vinda dele não vai ser algo secreto. Não vai ser algo silencioso. Não tem essa história de rapto secreto. Vai ser algo muito barulhento. Ele vai vir como um ladrão no sentido de surpresa. No sentido de... vai ser uma vinda surpreendente. Eu tinha separado aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 10. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Porém, ele está falando assim, como ladrão à noite, no sentido de inesperado, quando a gente menos esperar. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, ele está falando, é algo de repente, vai vir a destruição do nada. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então aqui ele deixa claro que a vinda como um ladrão é algo repentino. Mas vai ser repentino para aqueles que estão dormindo, que não estão enxergando os sinais. Por isso que Jesus fala da parábola do servo vigilante. Nós temos que ser como os servos vigilantes. Nós temos que estar preparados a todo momento. Nós temos que ser como as virgens prudentes. Porque ainda que o noivo chegue meia-noite, nós temos que ter azeite. Nós temos que estar fazendo... Como que a gente pode estar preparado? Fazendo todos os dias a vontade do Senhor. Se todos os dias nós estivermos em obediência, em santidade, fazendo a vontade do Senhor, então nós não seremos surpreendidos. Porque os profetas falam que será um dia terrível, tá? Os profetas falam que será um dia terrível. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará sua voz, a terra e o céu tremerão. Joel está falando aqui do dia da decisão. Tem o discurso escatológico de Pedro, 2 Pedro 3. Tem Amós, ai de vocês, Amós capítulo 5, 18 ao 20. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Então ele está falando, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que vocês pensam do dia do Senhor? Será de trevas, não de luz. E olha o exemplo que ele dá aqui, a analogia. Como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Imagina, você foge de um leão e encontra um urso na sua frente. Como alguém que entra na sua casa, encosta a mão na parede e é picado por uma serpente. Então é algo, para a grande maioria da humanidade, é algo terrível.
Algo terrível. Sofonias também. A descrição do profeta Sofonias, Sofonias 1, do 14 ao 18, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem, ouçam. O dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Tessalonicenses também fala que o Senhor Jesus ele virá com toques de trombeta e alarido. Paulo fala que a ressurreição dos justos é ante o toque da última trombeta. Jesus ele vem com poder e grande glória, com um exército de anjos, e vai ser um dia assim de toques de trombetas de guerra, porque ele vem para a guerra, ele vem para o Armagedon. É um dia de guerra literalmente, e gritos de guerra. Os anjos estarão entoando gritos de guerra. Todos verão, não vai ser uma coisa secreta. Dia de toques de trombeta e gritos de guerra. Contra cidades fortificadas, contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Olha que terrível. Nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido. É para o mundo inteiro aqui, irmãos, é o dia da volta de Jesus. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Você fala, nossa, a todos? Na realidade, Isaías nos revela que sobrarão pouquíssimos, tá? Por isso que a gente tem que perseverar. Isaías 24, que fala do juízo sobre toda a terra, ele fala assim, olha: por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos, irmãos. Pouquíssimos. Então a gente tem que se cuidar para ser encontrado irrepreensível, para ser encontrado limpo, para ser encontrado produzindo frutos do Espírito. Se a gente estiver dando vazão à carne, a contendas, a pecados de estimação, a gente vai estar colocando em risco, entendeu? É lógico que a salvação é pela graça, a conquista da salvação é pela graça, mas aquele que vive de forma dissoluta, ele acaba insultando o Espírito da graça. Como está em Hebreus 10, ele acaba transformando a graça em libertinagem, como está na carta de Judas. Por isso que Jesus fala da perseverança, a Bíblia fala da perseverança dos santos. Apocalipse fala, né? Para que nós tomemos cuidados para que não seja tomada de nós a coroa da vida. O tempo todo a Bíblia nos dá esse alerta. Não vai dar tempo de ler aqui 2 Pedro 3, mas ele fala também que a terra vai ser consumida pelo fogo. Pela mesma palavra do dilúvio, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A mesma coisa que aqueles profetas antigos falaram, o apóstolo Pedro também fala, irmãos, no Novo Testamento. E ele fala, olha, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. E o que ele fala? O que eu acabei de falar, olha. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha o que o apóstolo Pedro está falando, não sou eu, hein? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Então ele está falando, vivam de maneira santa. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém entrará no reino dos céus. A santidade ela é um requisito obrigatório aí para que nós possamos ser salvos nesse dia. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
E aí ele continua, hein? Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Não sou eu que estou falando, hein? O apóstolo Pedro. Empenhem-se para serem encontrados por Jesus em paz, imaculados e inculpáveis. Então a gente tem que obedecer isso aqui, irmãos. Nós temos que nos esforçar. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui está livre do pecado. Só que ele está falando, empenhem-se, se esforcem. Se esforcem, aí tenham um empenho, tenham uma dedicação. Não está falando de perfeição, mas está falando de um esforço grande. Isso tá. Porque é difícil ser salvo. O apóstolo Pedro fala que é difícil. Ele fala, se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Ele fala, entendeu? É 1 Pedro 4,18. E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e do pecador? Então Pedro fala que já é difícil para o justo ser salvo, entendeu? Não é isso que é pregado no sistema religioso. No sistema religioso está todo mundo debaixo da graça garantido. Mas na Bíblia é muito diferente, Mas vamos voltar aqui pro discurso. E aí Jesus fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser um evento vai ter um grande destaque. Um evento que vai ter... O mundo inteiro vai ver, todo olho verá. A Bíblia fala, né? Todo olho verá, em Apocalipse, em Mateus. Depois no 28, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele está falando claramente do Armagedon. Onde houver um cadáver, aí se ajuntará abutres. A gente pode pegar aqui Ezequiel 39, se eu não me engano. Isso, Ezequiel 39, do 17 em diante. Para entender Mateus 24 e 28. Então, para entender Mateus 24 e 28, a gente vai para Ezequiel 39. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor. Chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Tá falando das aves, ó, que vão comer os cadáveres. Dos abutres, igual tá em Mateus. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. Tá falando aqui para as aves do céu, ó. Todo tipo de aves e todos os animais do campo. Por quê? Porque vão morrer bilhões de pessoas. Por isso que ele fala, no sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se, beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados, de todo tipo, olha, palavra do soberano Senhor. Então são dos homens das nações que vão subir contra Israel no Armagedon, o que deve ocorrer aí, claro que na nossa geração, né? Não sei daqui quantos anos, mas na nossa geração certamente. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. É porque quando tem uma guerra dessas proporções, é nesse sentido, né? Ele também está falando no sentido de as estrelas cairão dos céus, são reis, príncipes sendo depostos, os poderes celestes serão abalados. Não necessariamente são sinais literais nos céus, podem ter sinais nos céus, mas são os reis da terra, os poderes serão abalados. Lucas fala do terror, né? Lucas fala, olha, haverá, Lucas 21, se eu não me engano, isso, 21, 25 ao 27, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, os homens desmaiarão de terror,
apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora ele vem realmente assim pra guerra. Na primeira vinda ele falou: eu não vim para condenar os homens, eu vim para salvá-los. Até quando os discípulos falaram: mestre, devemos orar para que caia fogo nesse vilarejo que não nos recebeu, lá em Samaria, ele falou: não, eu vim para salvar os homens, para trazer a salvação, eu não vim para condenar. Só que agora ele vem para o juízo. Agora é diferente, né? Outra missão, vem para o juízo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha lá, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Para quem acha que é rapto secreto, não, ó. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Aprendam a lição da figueira, Israel. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Qual geração? A geração da figueira. Israel retornou, à terra prometida em 1948, conforme previsto em Isaías 66. Os ramos da figueira se renovam e suas folhas começam a brotar. Os judeus se convertendo a Jesus, a Yeshua. Nós podemos pegar 2 termômetros aqui. Nós podemos pegar a recriação mesmo do Estado de Israel, 1948, só que se a gente colocar uma geração, mais 80 anos, daria muito perto, né? Se a gente pegar 48, daria muito perto, daria 2028. Mas teve a retomada de Jerusalém em 67. Se a gente pegar 1967 e colocar uma geração, por exemplo, de 70 anos, 2037. Só que assim, e se você colocar 80 do marco mais distante, né? Então, a retomada lá de Jerusalém na Guerra dos 6 dias, a geração de 80 anos, 2047. Só que assim, esse marco final não quer dizer que ele vai chegar no fim da geração. Ele fala assim, não vai passar desta geração. Então, nós não temos realmente a data. Mas eu creio que não está tão próximo como a partir de 48, né? 1948 mais 80. Eu acredito que não está tão próximo assim, mas pode ser 2028. E também acredito que não está tão distante quanto o final do marco aqui de 1967. Aqui eu colocaria uma geração de 70 anos. Acho difícil chegar até 2000. Bom, pode ser, né? Pode ser 2037. É um termômetro razoável também. O limite máximo acho que seria isso, ó. Pegar o 1967 e colocar 80 anos, mas já acho que é exagero, entendeu? Eu acho que 2047 já seria exagero. Menos 2021. Eu acredito que não tenha 26 anos, tá? Eu acredito que tenha... Acho que esses 16 já seria otimista, tá? Tomara que tenha esses 16 aí, não sei. Entendeu? Eu não tenho como dar o dia e a hora se o próprio Jesus não deu. Mas ele deu a época, né? Então, por isso que é na nossa geração. Vamos supor que seja daqui 16 anos, é na nossa geração. Que seja daqui 20 anos, 26 anos, é na nossa geração. É na nossa geração, entendeu? A Bíblia sempre fala que o retorno de Jesus ele está muito próximo, ele está muito breve, porque nunca passa do nosso tempo de vida. Nunca passa do nosso tempo de vida. Então, se a pessoa viveu 30 anos, Jesus voltou em 30 anos. Se a pessoa viveu 50, Jesus voltou em 50. O Albertino perguntou, o Papa vive até os 101 anos?
Então, só que o Papa, na verdade, irmão Albertino, ele não é o marco seguro para a volta de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia, em Apocalipse 17, ela nos mostra que ele é o último Papa. Só que ela não fala que com a morte dele, imediatamente ele volta, entendeu? Fala que vai acabar, o papado vai acabar, a Babilônia vai cair. Mas não necessariamente que no ano que ele morrer, Jesus volta, isso não. Geralmente esses caras vão longe, viu? Mas não é o tempo de vida do Chiquinho não é o marco exato para a volta de Jesus. Exatamente o que o irmão Flávio colocou. O fim do Vaticano, como tal, é com esse Papa Francisco. Mas não quer dizer, ó, acabou o Vaticano, Jesus volta no dia seguinte. Não. Jesus volta quando realmente as nações invadirem Jerusalém. Aí sim. Aí o Highlander perguntou, nem dia e hora, mas e o ano? Então, o ano, irmão, também fica difícil. O que a gente pode garantir é que é nessa geração. Quem não morrer, assim, de acidente, alguma causa... Eu sei que a pessoa já esteja muito idosa, né? Mas quem não for muito idoso e não morrer por algum fator acidental, vai acabar vendo, entendeu? Vai acabar vendo. Eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção mesmo de que nós veremos aí. Não sei se é 5 anos, 10, 15 ou 20. Eu acredito que é mais do que 5 e menos do que 20. Eu tô com 15 anos na minha cabeça, não sei porquê. Mas eu ainda acho que o Brasil vai ter um livramento. Eu sei que os irmãos estão bravos, que assim... Não estão... Assim, não tá parecendo que vai ter o livramento pro Brasil. Mas eu creio que o Brasil vai ter um livramento. Eu creio que o comunismo não vai se instalar aqui. E que ainda o evangelho vai ser muito pregado. Aqui nesse país, assim... é uma crença que eu tenho, tá? Não sei explicar porquê, mas... Depois a gente entra nesse assunto. Vamos continuar. Não passará esta geração, que acabou caindo na nossa. Acabou caindo na nossa. Já tem a conversão, já tem muitos judeus convertidos, se eu não me engano, mais de 1 milhão, ou por volta de 1 milhão de judeus convertidos a Yeshua no mundo todo, tá? E já tem muitas sinagogas messiânicas. Aqui no Brasil tem muitas mesmo, mas em Israel também tem. Israel também tem sinagogas messiânicas. Esse nome messiânica tá errado porque todo judeu é messiânico, né? Todos estão esperando o Messias, seja na primeira ou na segunda vinda, mas acabou ficando assim, então tudo bem. Então, 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, isso prova a inexistência da Trindade, senão somente o Pai. Então, muito interessante, né? Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, os anjos vão fazer a colheita, a ceifa, nem o Filho. Por quê? Porque o Filho ele não tem os mesmos atributos do Pai, senão somente o Pai. Então nós vemos no livro de Atos que Jesus está sentado no lugar santíssimo, à direita de Deus, aguardando o momento em que ele retornará. É necessário que ele permaneça por um período no céu, por um tempo nos céus, até que chegue a hora, né, da colheita. Agora, irmãos, o que vocês estão percebendo? Mais um sinal aqui do final dos tempos. Na parábola do joio e do trigo, é dito para que não fosse colhido o trigo, porque ele acabaria sendo arrancado junto com o joio. Vocês lembram, né? Jesus contou que não era para colher o trigo naquele momento, porque ele acabaria sendo arrancado junto com o joio, porque eles estão muito parecidos. Só que agora não está mais parecido. Agora o joio e o trigo, eles estão realmente... O joio tá bem joião mesmo, e o trigo tá procurando se santificar. É o que tá em Apocalipse 22. Para o justo, para o limpo se limpar ainda mais, e para o imundo se sujar ainda mais. Então aquele ímpio mesmo, você vê, você não sabe se o cara é homem, se é mulher, se é... É uma coisa assim terrível, né? Eles pregam
o pecado, eles enaltecem o pecado como se fosse o certo. Existe uma apologia ao pecado e existe também um ataque às leis de Deus. Então quem procura seguir as leis de Deus está completamente louco nessa geração. Tem problema, quem está procurando seguir as leis de Deus tem problema mental. E quem está afundado no pecado é aplaudido. Então nós conseguimos, agora sim é a hora da colheita. O joio ele está muito destacado, ele está muito assim evidente. E o trigo está lá, né? O trigo está tentando perseverar, seguir no caminho estreito. Dando sequência, então os anjos vão fazer a colheita, vão separar o joio do trigo. 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, as pessoas elas vão estar vivendo relativamente normal. Apesar de nós estarmos no período de angústia das nações, por isso que eu falo que não é aquela grande tribulação que você tem que correr pela vida, assim, que nem aconteceu na diáspora do ano 70. É um período de angústia, mas que ainda as pessoas vão estar comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. As pessoas ainda vão ter uma rotina. Mesmo que os direitos sejam restringidos, as garantias, as liberdades individuais, ainda que tenha essas restrições, sei lá, passaporte sanitário, passaporte verde, ainda que tenha todas essas restrições, o povo vai estar comendo e bebendo, se casando, fazendo festa, igual nos tempos de Noé. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vamos supor que seja daqui 10 anos, irmãos, que é uma média. Vamos supor que Jesus vai voltar daqui 10 anos. A sociedade ela vai estar mais ou menos como ela está hoje. Ela vai estar mais ou menos como ela está hoje, tá? E as pessoas não vão perceber. Elas vão estar distraídas, vão estar na Netflix, vão estar no happy hour, vão estar nas festas, vão estar lá no churrasquinho, elas não vão perceber. Igual no tempo do dilúvio, só a família de Noé se salvou, só 8 se salvaram, e Pedro destaca isso. Então as pessoas elas vão estar ocupadas com os seus afazeres, com a sua rotina, com o seu trabalho, com as coisas, com os cuidados da vida. Elas não vão estar obedecendo à ordem de Jesus que diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não. Elas não vão ter tempo. Da mesma forma como elas não têm tempo para as coisas de Deus hoje, a grande maioria não vai ter tempo para as coisas de Deus por ocasião da vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque elas não conseguem priorizar as coisas de Deus. Por isso que eu falo. Acordou? Primeira coisa, oração. Acordou, joelho no chão, louva a Deus, adora a Deus, agradece a Deus. E aí você pode até fazer os seus pedidos e pedir para que Deus esteja contigo, a presença dele, a proteção. Procure ler a Bíblia todos os dias, leia um pouco por dia. Oração, uma oração mais assim, íntima, mais longa com Deus antes de dormir. Procura meditar na palavra também, orar em espírito. Orar em espírito é muito importante, meditar na palavra, para que venha inspiração, para que peçam sabedoria para Deus, peçam discernimento, um coração capaz de discernir as situações, até para que a gente possa perceber. Porque, olha, no tempo do dilúvio, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus está falando, vai ser igual. Então é preocupante, irmãos, é preocupante. A mesma coisa que aconteceu com eles vai acontecer agora, só que vai ser com fogo. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. O que é levado é morto, tá? Porque os justos herdarão a terra, os mansos herdarão a terra, o reino vindouro é na terra. O levado
É que nem o que foi levado pelas águas do dilúvio. Certo, irmãos? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ele está falando para vigiar. Ele contou, antes disso, ele contou a parábola do servo vigilante. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ou seja, nós temos que estar alertas o tempo todo, orando e vigiando. Todos os dias a gente tem que estar pronto para a vinda de Jesus. Por exemplo, se Jesus voltar amanhã, eu tenho que ser encontrado inculpável. O apóstolo Pedro que falou, tenho que ser encontrado inculpável, irrepreensível. Se ele vier depois de amanhã, a mesma coisa. Eu não posso cair. Quem julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que pensar assim. 44. Assim também vocês precisam estar preparados. Jesus que está falando, não sou eu. Assim também vocês precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então ele vai vir no momento que a gente não vai conseguir distinguir tão bem. Exceto os eleitos, que eles vão perceber que estourou a guerra. Mas quando estourar o Armagedon, aí já é tarde demais, né? Quando estourar o Armagedon, aí é questão de dias ou horas para ele vir. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente, ele lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o servo infiel será lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes, que é o lago que arde com fogo e enxofre, para onde nós não queremos ir, né, irmãos? Nós não queremos ir, nós queremos escapar disso. Assim, tem muito mais coisa que eu separei para nós falarmos, até do Evangelho mesmo, 1 Coríntios 10, que ele fala para nós termos cuidado. Separei também alguns outros profetas, mas não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria. E nós já até passamos bem assim de 2 horas, né? Já são 11h23. Mas eu acredito que deu para fazer uma explanação útil sobre Mateus capítulo 24. É um capítulo complexo, é um capítulo que dá para desdobrar bastante, mas eu acredito que o básico nós conseguimos extrair, certo, irmãos? E nós conseguimos entender que nós vivemos na geração do final dos tempos, que a volta será, que o retorno será nesta geração. Deixa eu ver o chat aí se tem alguma coisa. Agradecer o irmão Marcelo aí na moderação e membro do canal. Irmão Marcelo de Belo Horizonte, Igreja de Deus. Olhai por vós mesmos para não pecarmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão, 2 João 1,18. Muito boa essa passagem. O irmão Flávio colocou: andai enquanto é dia, pois quando vier a noite nada podeis fazer. Sim, o tempo da gente se santificar é agora, né? O tempo da gente estar com o azeite preenchido do Espírito é agora. Então eu gostaria de agradecer a Deus, ao Criador dos céus e da terra, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para examinar as Escrituras, estudar a Palavra de Deus. A live transcorreu tudo bem. Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa. Agradecer a Deus em nome de Jesus. Agradecer também a presença e a participação de todos. Caso alguém tenha esquecido de deixar o like, eu vou pedir para deixar agora, para que os irmãos
que ainda não assistiram a live possam ver amanhã, o vídeo possa aparecer na plataforma. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome de Jesus. Amém.